Continuamos no podcast da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial aqui no Congrehoff 2026. Estamos aqui com a doutora Juliana Martins Ferreira. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Conta um pouquinho pra gente sobre você. Então, eu sou enfermeira de formação, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui pela Universidade Federal. Hoje eu faço meu segundo pós-doutorado na área de estética, validando um questionário de uma americana chamada Leslie Baum, que fala que a gente tem 16 tipos de pele. E essa é uma validação que nunca foi feita aqui no Brasil, então é um estudo inédito que a gente está trabalhando para a gente começar a difundir mais que a gente não tem apenas 4 tipos de pele, sim 16 tipos de pele. Além disso, hoje eu também estou representando a Sociedade Brasileira de Enfermagem, Feridas e Estética, que é a SOBENF, Regional Santa Catarina, eu sou presidente. Nós, inclusive, estamos com um stand aqui para mostrar essa força da enfermagem, né, cada vez mais atuando nessa área e mostrando que nós realmente temos competência e muito conhecimento técnico e científico. Maravilha! Conta um pouquinho da SOBENF pra gente, um pouquinho mais, já que você é presidente, né? Das lutas, das dificuldades, né? Dos desafios, porque a gente sabe, né? Sim. Que a enfermagem, como todas as outras áreas, mas a enfermagem em específico tem um pouquinho de dificuldade. Conta pra gente um pouquinho. Melhorou muito, né? A gente tem uma resolução que nos ampara desde 2016. Em 2021, a gente ganhou o direito legal de poder trabalhar com os injetáveis, né? E desde então a gente vem nesse ganho constante, né? Agora em 2026 a gente avançou mais um pouco, que finalmente a gente conseguiu manipular os produtos dentro das farmácias de manipulação, então trabalhar com fórmulas magistrais. Isso está na nossa lei profissional desde 86, mas agora que a gente conseguiu esse respaldo e as farmácias estão vendendo para a gente, então a gente avançou muito nessa área, mas a gente ainda precisa conquistar outros espaços, como, por exemplo, congressos como esse, que a gente vê que existe uma representatividade muito pequena ainda dos enfermeiros. E por isso que a gente está nesse movimento, está com um stand aqui para mostrar realmente que a enfermagem ela não só vem ganhando espaço, como é um espaço que é merecedor dela, né? A gente vê muitas outras profissões que estão na harmonização facial e corporal há muito tempo, mas que não tem nem habilidade para trabalhar com os injetáveis como os enfermeiros têm. Então, aptidão, né? Aptidão, exatamente, né? A gente vê outras profissões aí que estão entrando nessa área agora muito recentemente, que a gente mal entende o que tem na formação deles que poderia dar habilitação para eles poderem estar fazendo esses trabalhos, né? Sim. E a gente, como enfermeira, o nosso carro-chefe sempre foi injetar, né? Sim. Então, acho que é um profissional que está muito capacitado e que ele vem ganhando muito espaço. Assim, quando eu comecei em 2021, eu lembro que eu tinha dificuldade para comprar com grandes marcas. Sim. A gente não comprava, a gente tinha que pedir para alguém poder comprar pra gente, né? E hoje a gente já consegue comprar os nossos produtos, então acredito que a gente avançou muito, né? Mas tudo isso mostrando que a gente alinha muito ciência. E é por isso que a gente tem a sociedade, né? A sociedade, ela tem inclusive uma revista científica dentro da sociedade, a gente faz eventos. Inclusive aqui em Santa Catarina, eu estou organizando o nosso primeiro congresso catarinense de enfermagem, feridas e estética. Então a gente está realmente, né, começando a mostrar aí o nosso trabalho e a nossa força, que eu tenho certeza que tem um caminho gigante pela frente, tenho com certeza também. Então vamos falar um pouquinho agora do tema principal, né? Esse não deixa de ser principal, mas é a harmonização corporal, né? Que Sim. você trabalha tanto com a harmonização corporal, a harmonização de glúteos. Me conta um pouquinho sobre isso. A harmonização de glúteos é o meu carro-chefe hoje, né, nessa parte corporal. Ainda mais assim, a gente está numa cidade que tem esse apelo pelo corpo perfeito, né? Então, a harmonização, ela vem nesse embalo, né? A gente faz muito bioestimulador de colágeno e, mais recentemente, agora, os preenchedores, porque agora o mercado expandiu muito e a gente tem um custo mais baixo para poder estar fazendo esse tipo de procedimento. E o que eu sempre digo, assim, né, que cresceu bastante esse movimento da harmonização, mas também cresceu muitos profissionais ruins. Então, é muito importante sempre, né, que a gente estude muita anatomia, muita farmacologia, procure estar em eventos como esse, que a gente tenha um processo de curva de aprendizado muito maior, né? Atualização também, né? Exatamente. Não, perfeito. A harmonização de glúteos ainda é um território que divide muitas opiniões ainda, né? Exato. Tem muita coisa errada acontecendo por trás e os nossos pacientes, eles têm um pouquinho de dificuldade também. Eles querem, mas tem um medinho ali, né? E tem profissionais que já dominam
E tem profissionais que ainda estão se aventurando. Exato. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Você trabalha com harmonização glútea com injetáveis? Você tem um protocolo? Como que funciona, né, dentro da tua clínica? Sim, eu sempre trabalho esse bumbum em camadas, né? Porque a gente tem que entender que a gente tem, da mesma forma, um processo de envelhecimento na face, a gente tem no corpo também. Então, dependendo do jeito que essa paciente chega para mim, eu primeiro começo tratando o músculo dessa paciente, depois eu vou para as camadas mais superficiais, então eu entro com os bioestimuladores de colágeno para devolver firmeza, elasticidade para essa pele. Também a gente tem que entender, hoje se fala muito da medicina regenerativa, também na parte corporal. Sim. Porque eu não posso colocar apenas um bioestimulador naquele bumbum se eu não tiver preparado esse bumbum antes com ativos para um paciente, por exemplo, que está inflamado, né? Eu preciso trabalhar as células senescentes, então eu preciso realmente estimular esse corpo dessa paciente. Então a gente faz os bioestimuladores de colágeno, a gente faz as mesclas para ajudar esse corpo a reproduzir novamente esse estímulo. E aí a cereja do bolo para mim hoje é o preenchimento de glúteos, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, muitas vezes elas chegam já querendo fazer o preenchimento. Mas eu falo assim, olha, não adianta eu pegar e colocar 100, 200 ml no seu bumbum que vai dar peso e vai cair, vai ficar pior. Não tem estrutura. Exatamente. Então, a dificuldade que eu vejo hoje das pacientes, que é um processo de educação que a gente tem que fazer, é que ela entenda que é um processo de tratamento. Sim. Né? Ela não está indo para o meu consultório fazer uma sessão isolada. Sim. Ela está indo lá para fazer um processo de tratamento que vão trabalhar todas as camadas como a gente faz na face. Vão trabalhar o músculo, vão trabalhar a gordura, vão trabalhar essa pele. Às vezes a gente faz alguns peelings, algumas sessões de microagulhamento para melhorar a qualidade dessa pele. E aí cada depois, caso é um caso, exatamente. né? E a personalização e a individualização, isso aí. E como que tem tá que ser. agora essa era, né, das canetas emagrecedoras? Porque o bumbum tem sofrido muito com isso, né? No corpo, o bumbum é o local onde a gente vê os primeiros sinais do envelhecimento. Sim. Então, quando a gente fala de envelhecimento corporal, é ali que está a marca, né? A mulher ali, ela sente, né? Principalmente quando ela entra na menopausa, ela sente aquele bumbum despencar. E as canetas emagrecedoras estão afetando o corpo inteiro, não só a face, né? Então, vem um movimento crescendo desses pacientes procurando a gente no consultório. Só que, de novo, a grande questão é que a gente tem que trabalhar a educação desse paciente, que ele tem que entender que ele fez um processo de emagrecimento muito rápido, o corpo não estava preparado para aquilo e a gente precisa agora de um tempo, às vezes a gente faz 6 meses, 1 ano, um tratamento naquele bumbum para que daí ela consiga realmente ter o resultado que ela deseja. E é um tratamento longo, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de paciente, de como chegou para você, é um tratamento longo. Eu acho que é a parte mais difícil com o paciente, não é? Além, assim, a gente tem um custo elevado, Sim. né? Porque a gente tá falando, assim, né? Uma grande extensão também. De extensão, exato, né? Às vezes, essa semana eu conversei com um amigo e disse assim, eu coloquei 100 ml de cada lado num glúteo dele. Nossa, 100 ml. Eu disse assim, mas pensa no tamanho que é. Então, aquilo ali se dispersa, né? Sim. É pouco produto. Sim. Então, a gente tá falando de custo elevado e a gente tá falando que realmente esse paciente precisa ter uma paciência e entender que é um processo. E precisa de manutenção, assim como na face. Claro. Ele vai lá, ele faz 20, 30 ml na face, ficou lindo, perfeito. Então, ele também tem que entender que ele vai ter que voltar, sim, todos os anos comigo para ele manter aquele resultado. Sim. Porque eu entreguei aquele resultado para ele, mas o processo de envelhecimento dela está seguindo. Então, essa é outra questão que as pacientes perguntam, quanto dura? Né? Depende? Depende se você vai para academia, se você vai manter o teu peso, porque é uma região que se você engorda ou emagrece, ela vai sofrer. Então vai depender dessa questão do peso, ela vai depender. Vai voltar de novo a usar a canetinha? Vai pesar de novo, né? Vai cair. Vai cair, você vai envelhecer, de repente aquela mulher hoje não tá num pré-climatério, enfim, mas daqui a pouco ela entrou na menopausa, a gente sabe, entrou na menopausa, os primeiros 5 anos perdeu 30% de colágeno, do bunda vai despencar. Então todo esse processo, eu acho que tem que estar... É muita conversa com o paciente antes de fechar realmente o contrato, sabe? E o depende é uma palavra muito comum nos consultórios, né? O Exato. Depende. E explicar para o paciente o depende dele é uma conversa longa, né? Porque hoje eles questionam muito sobre, né? E é muito interessante, porque o depende, a gente tem que entender esse depende para poder passar para o paciente. E no glúteo não é diferente, né? Exatamente.
A gente precisa sempre ter muita conversa prévia com esse paciente. Clareza. Muita clareza nessa comunicação. E eu sempre digo assim, às vezes eu prefiro perder a paciente do que ganhar naquele dia e perder o meu sono depois. Sim. Porque, às vezes, assim, a gente faz um bioestimulador de colágeno, o processo não é imediato. Ele precisa ter paciência para ver aquele resultado. Então, a gente também, como profissional, a gente tem que deixar de lado o lado do financeiro e priorizar a escuta com aquele paciente. Será que aquele paciente ele é um paciente que realmente é apto para fazer uma harmonização de glúteo? Ele vai ter paciência para o processo? Porque é um processo que ele é dolorido. Sim. Não tem como dizer que não. Ontem, inclusive, eu estava assistindo uma das palestras que uma das biomédicas, que a Lari Venâncio estava falando, ela disse assim, olha, tem muitas pacientes que reclamam que dói muito, e aí as pessoas depois ficam ligando que dói, porque é um processo dolorido. Então, ele precisa entender que é um longo, é dolorido, é caro, tem um preço a se pagar. Sim. Vai valer a pena? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Mas essa educação, ela precisa vir antes. E é o que você quer? A gente tem que perguntar para o paciente, né? É o que você quer? Então vamos investir. É um investimento. Investir na qualidade dele, de pele, tudo. E muitas vezes o paciente, eu percebo que ele quer e quer para ontem. Então, essa paciência é o que a gente tem que tratar os pacientes hoje em dia, porque eles querem entrar um e sair outro. Exato. E é que na face a gente consegue entregar isso com mais facilidade, né? Sim. Porque, realmente, você tem ali, né? Quando a gente pega uma harmonização facial com 20, 30 seringas, a gente entrega a outra pessoa que nem o celular vai reconhecê-lo, né? Mas não Mas corporal. camuflado também, né? É camuflado. Você coloca ali, porque o espaço é menor, você consegue, mas você está camuflando, porque você não tratou as camadas que precisava, porque é o mesmo contexto. Exatamente. E a gente já tem até estudo mostrando, né, que dependendo da quantidade de produto que você coloca e o rompimento de ligamentos que você faz a longo prazo, você inclusive acelera o processo de envelhecimento, né? Então, assim, com certeza, em tudo que a gente deveria fazer, a gente sempre tem que trabalhar com esse paciente que ele compreenda esse processo. Eu acho que o grande ponto aqui é fazer com que o paciente compreenda. A gente tem muito desserviço hoje na rede social. A gente tem uma rede social que é muito forte na parte da comercialização, no marketing. Eu costumo dizer muito que existem muitos personagens muito bem vendidos nas redes sociais. E isso é um desserviço para quem muitas vezes trabalha sério com ciência. Porque daí o paciente vem com aquela ideia na cabeça e ele acha que a gente vai conseguir entregar aquele resultado, às vezes, com uma tecnologia. Imagina, sim. Né? E não é bem assim a história. É bem diferente, inclusive. É bem diferente. Ai, doutora, eu tô muito, muito animada de conversar com você. Tô gostando obrigada. bastante, tá bem enriquecedor. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla, né? De falar de paciência, de tempo, de tratamento, porque é tudo a longo prazo. E qual que é o cuidado que a doutora pede para os pacientes, né? Em casa. Não no pós, mas nesse ano que ele vai ficar sem te ver, ou nesses meses até ele voltar para você reavaliar. Principalmente manter uma alimentação equilibrada, né? Esse paciente ele tem que seguir desinflamado, né? Porque isso vai melhorar a qualidade de pele dele, né? Ele vai garantir uma manutenção desse resultado. Então, incentivá-lo também a fazer uma atividade física. Eu acho que são coisas que são importantes, né? Às vezes um skincare também de qualidade, associado, né? Porque isso faz diferença. É quando você pega um paciente da face, né? E ele fala assim para você, olha, meu botox não dura. Muitas vezes é um paciente que ele não faz nada no rosto, ele não passa nenhum protetor solar. Né? Então, é importante você ter um skincare associado também. Acredito que esse conjunto é o que realmente faz com que ele vai ter uma manutenção desses resultados, né? E controlar a questão das medidas, do peso dele. É ideal assim, se eu quero manter aquele resultado que eu tenho, se eu fiz aquela minha harmonização com 60 quilos, é ideal que eu mantenha os meus 60 quilos. Sim. Então, são alguns cuidados assim que essa paciente tem que ter. Mas, no geral, é vida praticamente normal, assim, né? E a hidratação também, né? Muita, claro. A quantidade de água correta para o seu peso, né? Porque o ácido hialurônico colocado, ele precisa de água. Sim, Se não tiver água, seu corpo vai pegar, é dali. Exato. Então, falar, eu fiz, mas não durou. Por que não durou? Né? Como que você está cuidando em casa? Como que você está agindo? Acho que isso é muito importante também. Sim, sim. A gente sempre tem que pensar, né? É uma associação, é técnica, mas também é uma parte do paciente. Isso é uma coisa que o profissional sempre tem que educá-lo, né? Olha, o meu 50% vai até aqui, os outros 50% é seu. Então, esse e a parte processo que o paciente não gosta.
esse processo é importante que esteja aonde cai, às vezes, muitas vezes, naquele desserviço, né? Que às vezes vai em outro profissional, não durou porque foi mal feito só. Não é bem assim, né? A matemática não é 2 mais 2 é 4. Nesse caso, não. Na medicina, isso não existe. Na nossa área de harmonização, isso não existe, né? 2 mais 2 não é 4. Isso depende. Depende. É o que a gente falou, depende. Depende. Me conta um caso de transformação, não só de resultado estético, mas de impacto real na autoestima de alguém. Alguma coisa que te marcou. Eu acho que quando eu trabalho muito com harmonização de glúteos, me marca muito quando a paciente volta para mim e diz assim para mim, olha, finalmente eu consegui botar um biquíni, mostrar o meu bumbum pro meu marido à noite, sabe? São detalhes que pra gente são pequenos. Exato. E assim, tem um impacto muito grande, né? A gente trabalha com autoestima, né? E isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E o impacto que a gente causa na vida dessas pessoas, porque às vezes elas vêm pra mim com uma autoestima muito lá embaixo, né? A gente pega aquela mulher assim, tô me divorciando, né? Aquela mulher que tá em travessia para alguma outra fase, né, da vida que tá iniciando. E aí quando volta assim, olha, finalmente eu consegui, né? E eu peguei uma paciente que ela disse assim pra mim que ela tinha trauma do bumbum desde a adolescência. Olha só. Ela disse assim, olha, eu nunca consegui botar, ir pra praia com um biquíni, eu tô sempre com uma canga cobrindo, porque eu tenho vergonha do meu bumbum, eu tenho vergonha do meu bumbum pro meu marido. E aí a gente fez todo o tratamento, e aí ela voltou e ela disse assim, olha, eu tô botando meu bumbum pra jogo pra todos os lugares. Pessoa. Exatamente. Então, isso é um impacto muito grande, assim. Eu me emociono muito quando elas vêm pra mim e elas trazem esses relatos, né? Porque a gente vê o impacto do nosso trabalho. Porque existe a questão do preço que a gente tem, né? E a gente vive disso. Sim. Mas o valor da nossa entrega, isso não tem preço. Não tem preço que pague. Exatamente. E o pessoal pode não estar percebendo, mas você realmente está emocionada. Isso mostra que você trabalha com o coração, né? Trabalha de dentro, isso é muito importante. Eu priorizo muito o bem-estar do meu paciente, né? Em primeiro lugar, sempre vem ele, assim, né? E a entrega é outra quando a gente trabalha de verdade, né? Com certeza. amor. Com certeza. Essa entrega é maravilhosa. Então vamos lá. Pra gente dar uma encerrada aqui, me fala, pra quem não trabalha com harmonização de glúteo, mas tem vontade, né? Tem assim, qual é a curva de aprendizado que você indica pra essas pessoas? Eu sou uma pessoa que sou da academia, né? Então, assim, pra mim, a prioridade é sentar o bumbum na cadeira e estudar. Essa começa por aí, né? Então, assim, procurar bons artigos científicos, né? A gente tem boas bases de dados hoje, como a PubMed, né? Que é gratuita, que você consegue bons acessos a bons artigos. Então, assim, procurar se atualizar, procurar estudar muita anatomia. Porque quando a gente compreende a anatomia, a gente começa a entender que não é porque a indústria farmacêutica está nos vendendo um produto que a gente não tem risco. Então, a gente começa a compreender e a fazer as escolhas mais assertivas. Então, assim, começar estudando bastante anatomia, procurar bons artigos, procurar ser crítico também, né? Porque não é porque está publicado que ele é bom. Então, assim, ter esse olhar mais crítico e buscar sempre estar atualizado. Então, buscar eventos como a gente está aqui vivenciando, buscar cursos, né, de pessoas que realmente têm renome, porque também tem que cuidar muito o renome feito da internet, né? Então, eu acho que esse é o processo, assim, né? Mas a primeira dica é começar a estudar, sem dúvida nenhuma. Daí depois a caminhada vai indo, né? É um processo de construção. Mas é um caminho sem fim, né? A gente vai estudar o resto da vida. Só isso. Se a gente quiser ser bom naquilo que faz, e assim, o bom hoje não é o bastante, né? Então, se a gente quiser ser o melhor no que faz, o que vai nos mudar o jogo nesse sentido é quanto mais estudo nós tivermos. E é assim que a gente ganha espaço também. Com certeza, com certeza. E pra gente encerrar, fala pro pessoal onde que a gente te encontra. Eu trabalho aqui em Florianópolis mesmo, né? Eu trabalho no espaço Santa Bárbara, aqui na região do Córrego Grande. E também pode me encontrar no meu Instagram, que é @DRA_Juliana Ferreira. Juliana Ferreira, muito bem. Muito obrigada, Juliana, por trazer, né, esse conteúdo tão rico e com tanta emoção. Isso faz toda a diferença. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Imagina, estamos à disposição. Para quem quer continuar acompanhando o seu trabalho, então, te segue nas redes sociais e continua essa caminhada junto com ela. Gente, ficamos aqui, então, em mais um podcast da Abrahoff.